e que o Espírito Santo caiu sobre eles, a evidência disto é que eles, os judeus, ficaram assistindo, ouvindo-os falar em línguas e engrandecer a Deus, ou seja, a adoração. Estavam engrandecendo a Deus em línguas. Eles sabiam discernir, como foi no capítulo 2 com eles. Então perguntou Pedro: pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Da mesma forma, então, por causa desta informação, é que se tem uma dedução de que em Atos 2, além da manifestação do Espírito Santo, através da qual cada um ouvia o que estava sendo dito no seu idioma de nascimento, mesmo que o que estava sendo dito era no outro idioma. Mas é quando diz lá que eles estavam agradecendo a Deus, louvando a Deus e tal, era ali que estava o lugar que isto ocorria desta maneira. O paralelo é este aqui, quando Pedro e todos os crentes entendem isto. Agora, quando Pedro vai se defender, no capítulo 11, o que apaziguou a ira, a fúria dos irmãos dele, dos irmãos em Cristo dele, judeus, foi quando ele disse isto. Explicou para eles. Atos 11, verso 15. Pedro está se defendendo e trazendo revelação para a igreja de todas as gerações. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados, Jesus. Lembrei-me então de que o Senhor dissera: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse existir? Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios Deus concedeu arrependimento para a vida. Então aí no capítulo 10, no verso 46, diz que quando o Espírito caiu sobre eles, eles os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. O outro relato, a outra informação que temos é de Atos 19, com respeito aos discípulos de João, que agora recebem a Jesus. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não. Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizado então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Em Atos 10, eles falavam em línguas e louvavam, adoravam a Deus. Aqui diz que eles falavam em línguas e profetizavam. Manifestações do Espírito Santo. Agora, o outro texto é 1 Coríntios 14, para tratar de uma questão, imagina que já era uma questão crítica. E lá em Corinto só havia chegado a vias de fato, não. E aí o apóstolo Paulo vem e, claro, junto com o Espírito Santo,
1 Coríntios 14, e daí temos orientação doutrinária, direção segura. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A profecia. Esta é uma das dimensões do ministério do Espírito Santo. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina, ou seja, o ensino? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, sejam flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como quem fala no ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significado. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele a quem falo, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em línguas, ore para que a possa interpretar. Pois se eu orar em línguas, o meu espírito ora, ou seja, de fato, de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Pois orarei com o espírito, ou seja, em línguas, e aqui com o espírito é letra minúscula. É orar no meu espírito. Orar em línguas é com o espírito e não com a mente. É o mesmo que está na carta de Judas, no último verso. É o mesmo que está em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 6, orando no Espírito. Se eu orar em língua, o meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, ou seja, em línguas, mas também cantarei com o entendimento. E ele prossegue tratando exatamente da questão da língua, das línguas da profecia. E chega no verso 26, diz: que diremos, pois, irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, ou seja, ensino, tem revelação, tem língua. É interessante, numa reunião, ou seja, no culto, que a palavra técnica religiosa feiosa para mim, liturgia, pelo uso indevido que ela tomou, né? Porque liturgia é uma palavra preciosa, que refere-se à oferta que o servo faz ao Senhor. Mas foi deformada, né? Então imagina uma coisa dessas, no encontro do culto, um tinha língua, um tem línguas. Se um tem língua, outro tem interpretação, porque quando a língua, o Espírito se manifesta em língua, quando se está reunido, ele também haverá de manifestar-se de uma forma ainda mais impactante do que manifestar-se em línguas. É manifestar-se na interpretação da língua. E aí, quando isto ocorre, o resultado, o efeito, o propósito é o mesmo da profecia. Só que é a profecia trazida
com o impacto de evidências de que é o Espírito do Senhor que está ali de fato. É a profecia trazida num